Olá e uma ótima semana a todos que nos ouvem. Hoje a gente vai analisar uma coisa que, bom, acho que a maioria de nós tem, mas raramente para pensar a respeito. Um sistema de crenças. É verdade, a gente organiza nossas ideias sobre o mundo, sobre certo e errado, de forma quase de automática, né? Exatamente. Mas o que acontece quando alguém tenta fazer isso de propósito? De forma assim, monumental. Nossa fonte hoje é o prefácio e o primeiro capítulo do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Hodman Williams. Olá a todos. E é um material fascinante, porque ele se propõe a uma tarefa, assim, gigantesca, construir um mapa completo e organizado de uma fé. Pois é, e a grande questão que fica no ar e que vai guiar nossa conversa é, ao fazer isso, ao organizar a fé num sistema tão metódico, você a fortalece ou, sei lá, a coloca numa camisa de força? Uma boa pergunta. Nossa missão aqui é entender o que é essa tal de teologia sistemática e o que a perspectiva pentecostal adiciona a essa empreitada. Ok, vamos desvendar isso. Olha, o ponto de partida que o autor nos dá não é nada teórico, é bem pessoal. Ele não começa com definições, começa com uma motivação dele. E isso já diz muito, né? Totalmente. O livro, segundo o próprio Williams, nasceu de décadas em sala de aula, de um diálogo vivo. Ele não queria escrever um tratado frio acadêmico. Ele usa uma expressão ótima que é tipo de fala escrita. Isso. É quase como se a gente estivesse ouvindo uma aula dele, sentindo a dinâmica da conversa. Essa ideia de fala escrita já me diz muita coisa. Ele está tentando capturar uma energia, não só listar fatos. E essa energia vem de um lugar bem específico. Ele se posiciona dentro do movimento de renovação carismática. Que explodiu ali nos anos 60. Nossa, então peraí, ele está escrevendo isso num contexto cultural que decretava a morte de Deus, mas a experiência pessoal dele era o oposto, era de uma presença divina super intensa. Que colisão de mundos. É exatamente essa colisão que alimenta o projeto dele. Enquanto parte da cultura dizia que Deus era uma ideia ultrapassada, Williams descreve a experiência dele como uma autorrevelação poderosa. E como ele resolve essa tensão no livro? Aí ele batiza o trabalho dele de teologia da renovação. A ideia não é inventar doutrinas novas. É pegar as categorias teológicas clássicas, criação, salvação, essas coisas, e reinjetar nelas o que ele chama de experiência viva. Entendi. Então não é uma fé nova, mas uma voltagem nova para a fé antiga. Perfeito, é exatamente isso. E para mostrar que essa ideia não é tão radical, ele se apoia em figuras históricas importantes. Ele cita João Calvino, um dos pilares da Reforma Protestante. O que o Calvino dizia. Que o conhecimento de Deus consiste mais em viva experiência do que em vazia e leviana especulação. Williams basicamente pega essa frase do século XVI e a transforma no motor da teologia dele para o século XX. Que interessante. Ele admite que muito do conteúdo vai ser tradicional, o que a gente já conhece, mas a abordagem é que é diferente. Ele quer que o fascínio, o entusiasmo com a realidade de Deus transpareça em tudo. Ok, essa motivação é muito poderosa. Com isso em mente, vamos ao capítulo 1. Ele define o que é teologia como o conteúdo da fé cristã, conforme apresentado em exposição ordenada pela comunidade cristã. A expressão exposição ordenada me chamou a atenção. Sim, é o coração da definição. Não se trata de uma coleção de crenças jogadas, sabe? O Williams usa uma imagem muito forte, a de um todo arquitetônico. Um todo arquitetônico? Isso. A teologia sistemática é como o projeto de um edifício. Cada doutrina é um tijolo, uma viga, e tudo se encaixa, uma coisa sustenta a outra. A doutrina da criação se conecta com a do pecado, que por sua vez se conecta com a da salvação, e assim vai. Eu entendo a busca por esse todo arquitetônico, essa coerência é bem atraente. Mas isso não soa um pouco rígido? E se uma nova descoberta, sei lá, arqueológica, ou uma nova forma de pensar desafiar uma parte desse edifício? O sistema todo desmorona? Essa é uma crítica muito pertinente ao conceito de sistema. O que o Williams argumentaria, eu acho, é que não é uma arquitetura de pedras. É a articulação de uma verdade viva. A estrutura é um esqueleto, mas o corpo está vivo, está respirando. Ah, bom.
A ideia não é criar uma prisão intelectual, de jeito nenhum. É mais como oferecer um mapa coerente. É um esforço intelectual que ele resume com aquela frase famosa do Anselmo: fé em busca do entendimento. Ou seja, não é uma fé cega que proíbe perguntas, pelo contrário, é uma fé que exige perguntas. É a permissão para usar toda a nossa capacidade intelectual para explorar aquilo em que a gente crê. Exatamente. E essa disciplina, a teologia sistemática, se posiciona de um jeito único entre as outras áreas do estudo teológico. É importante a gente diferenciar isso para entender o papel dela. Certo, porque esses nomes todos podem soar bem parecidos, né? Teologia bíblica, histórica, prática. Como a gente organiza isso? Vamos a uma analogia. Pensa na teologia bíblica como o trabalho de um arqueólogo. Ok? Ele vai lá, escava o material bruto, os textos originais, e tenta entender o que eles diziam no contexto deles. Certo, o material bruto. Aí vem a teologia histórica. Ela é como um museu. Ela mostra como essas peças, essas ideias, foram interpretadas e organizadas ao longo dos séculos, nos credos, nas confissões de fé. Entendi. O arqueólogo e o museu. Faz todo sentido. E onde entra a sistemática nessa história? A teologia sistemática é o arquiteto. Ela pega o material bruto do arqueólogo, as interpretações do museu e pergunta: como a gente pode usar tudo isso para construir um edifício coerente e habitável hoje? Ah, que legal essa analogia. E para completar, a teologia prática seria o guia turístico, aquele que nos ensina a viver dentro desse edifício, aplicando esses ensinos na pregação, no aconselhamento, na vida. Essa analogia é ótima, ficou muito mais claro. Então, a sistemática é a grande central de organização, a ponte entre o passado e o presente. Mas isso me leva a outra questão. Qual? Para que todo esse trabalho, qual a utilidade prática de ter esse edifício tão bem projetado? O Williams aponta 5 funções essenciais. Sim, ele aponta. A primeira é a clarificação. É ajudar as pessoas da comunidade a entenderem de forma clara no que elas realmente acreditam. A experiência pode vir primeiro, mas a instrução ajuda a dar clareza, Ok, clareza. A segunda é a integração. que é a própria ideia do arquiteto, mostrar como as peças se conectam. Isso evita que a pessoa tenha uma fé toda fragmentada, sabe? O que me chama a atenção até aqui é que essas duas primeiras funções são totalmente internas, focadas em organizar a casa. Exato. E a terceira também é a função de correção. A teologia serve como um corretivo para desvios, desequilíbrios e heresias. Certo. E o ponto que Williams enfatiza é que a maioria das heresias não veio de ataques de fora, mas de erros que nasceram dentro da própria igreja. Muitas vezes por dar ênfase demais a uma verdade em detrimento de outras. Espere um pouco. Isso é bem contraintuitivo. A gente tende a pensar em ataques à fé vindo sempre de fora. O que ele diz sobre por que a própria comunidade é a maior fonte de desvios? Isso é por excesso de zelo ou ignorância? Segundo o texto, é frequentemente por excesso de zelo desequilibrado. Pega-se uma verdade bíblica e ela é inflada tanto, mas tanto, que acaba distorcendo todo o resto da estrutura. Entendi. Aí a teologia sistemática, com essa visão do todo, funcionaria como um sistema imunológico, identificando e corrigindo esses desequilíbrios para manter a saúde do corpo. Um sistema imunológico doutrinário. Gostei. As outras duas funções, então, devem olhar para fora, imagino. Sim. A quarta é a declaração. Anunciar publicamente ao mundo o que a comunidade cristã defende. É a bandeira sob a qual nos levantamos. O exemplo histórico que ele usa é poderoso. A Declaração de Barmen, de 1934. Na Alemanha, Isso, onde teólogos se posicionaram contra a ideologia nazista, usando a teologia como uma ferramenta de resistência. E, por fim, a quinta função é o desafio. Explorar áreas cinzentas, confusas ou pouco estudadas da fé. como, por exemplo? A relação entre soberania divina e livre-arbítrio,
Ou, no caso dele, a doutrina do Espírito Santo, que ele via como muito negligenciada. Então, se a gente sintetizar, para ele, a teologia é tanto o sistema imunológico quanto o departamento de comunicação da igreja. É isso. É uma ótima síntese. Ela protege de erros internos enquanto formula mensagem para o mundo externo. É uma função dupla, muito poderosa. E me parece que a maior parte do foco, 3 das 5 funções, é interno. A primeira responsabilidade é manter a casa em ordem antes de falar com o mundo. Exato. A teologia é apresentada como uma disciplina que serve à vida da igreja, protegendo e capacitando a comunidade para sua missão. Ok, entendi a importância, as funções, mas tudo isso ainda parece muito teórico. Como o teólogo realmente senta e faz isso? Qual é o processo na prática? Parece uma tarefa, assim, gigantesca. E é gigantesca. Por isso, Williams propõe um método com 5 pilares, que tentam criar um equilíbrio bem delicado. E qual é o primeiro? O primeiro pilar, e isso é central para a perspectiva dele, é buscar a direção do Espírito Santo. O trabalho não começa com livros, mas com uma atitude de oração. Ele afirma que o Espírito da Verdade é o guia fundamental. Isso já é uma combinação curiosa, um trabalho tão intelectual, começando de um lugar tão Espiritual. quase místico. Exatamente. E o segundo pilar ancora essa experiência espiritual, a confiança nas Escrituras. Se o Espírito é o guia interior, a Bíblia é a medida objetiva e externa da verdade. A pergunta que rege tudo é: que diz a Escritura? Não pode haver contradição entre o guia e o mapa. Isso. E para ele, a Escritura tem a primazia. Ela é a norma que julga qualquer afirmação. Ok, temos o guia interior e um mapa exterior. O que mais? O terceiro pilar é a familiaridade com a história da igreja. A ideia é simples: não reinventar a roda. Seria muita arrogância ignorar 2000 anos de reflexão cristã, né? Os credos, os escritos dos grandes pensadores. É um tesouro a ser consultado. Não tem a mesma autoridade da Bíblia, claro, mas são testemunhas importantes de como a fé foi sendo compreendida ao longo dos séculos. Faz sentido. É uma questão de humildade intelectual. E o quarto pilar? O quarto pilar traz tudo para o agora, consciência do cenário contemporâneo. A teologia precisa ser relevante, precisa falar a língua da sua época e responder às suas angústias. Ele menciona que a gente vive numa era de ansiedade, com sentimentos de impotência. Uma teologia que não dialoga com isso vira peça de museu. E o último pilar parece fechar o círculo, voltando para a pessoa do teólogo, né? Isso mesmo, é o crescimento na experiência cristã. O trabalho exige uma atitude de reverência, pureza de coração, amor e, acima de tudo, deve ser feito para a glória de Deus, não para a vaidade intelectual de quem escreve. É um método que exige, ao mesmo tempo, uma imersão espiritual e um rigor acadêmico tremendo. Sim, estudo das línguas originais, da hermenêutica, da história. Ele, inclusive, faz um alerta muito sério: aprendais a não ir além do que está escrito. É um freio contra aquele impulso de torcer os textos para eles se encaixarem nas nossas ideias. Para o Rodman Williams, teologia sistemática não é um exercício acadêmico frio. É a construção de uma estrutura, um todo arquitetônico, para dar ordem e clareza à fé. Exato. Uma estrutura que tem a Bíblia como fundação, o Espírito Santo como guia da construção e a tal da viva experiência como a energia que move todo o canteiro de obras. E é aí que a gente volta ao título, uma perspectiva pentecostal. O projeto dele não é só criar um capítulo extra sobre o Espírito Santo, não. Não. É argumentar que essa viva experiência do Espírito não é um cômodo da casa, mas a eletricidade que corre por todas as paredes. É a força dinâmica que anima toda a estrutura, da criação até o fim dos tempos. Nossa. A perspectiva dele é essa lente, essa fonte de energia que, segundo ele, a teologia tradicional tinha deixado meio na penumbra. Essa ideia da eletricidade percorrendo a estrutura inteira é muito visual e nos leva de volta à nossa questão inicial sobre fortalecer ou engessar a fé. Para o Williams, o sistema não é uma gaiola, mas a fiação que permite que a energia flua de forma coerente e poderosa. Exato.
Ele aposta que a ordem, quando guiada por essa energia viva, não limita, mas potencializa. Isso mesmo. O que levanta uma questão importante. A teologia, para ser relevante como ele defende, precisa estar em constante diálogo com a cultura e suas angústias. Sim, e isso me leva ao pensamento final. Williams descreve a teologia dele como responsiva, ou seja, ela precisa responder às perguntas implícitas na situação humana de cada época. A reflexão que fica para quem nos ouve é: se a teologia ou qualquer sistema de crenças busca apresentar a verdade de forma ordenada para uma era, quais seriam as grandes questões, as ansiedades dominantes e os sentimentos de impotência da nossa era que um sistema responsível precisaria urgentemente abordar hoje? Essa é a pergunta que mantém a disciplina viva. E é bom lembrar que esta foi apenas a fundação do pensamento de Williams. Na nossa próxima análise, vamos explorar os andares superiores desse edifício, mergulhando nas doutrinas específicas que ele desenvolve a partir desses princípios. Até a nossa próxima análise!